Santíssimo Deus, somos gratos, muito gratos a Ti, por termos e sermos objetos do Teu amor. Somos gratos, ó Pai, que o Senhor nos alcançou com a Tua misericórdia e com a Tua graça, manifestações do Teu amor grandioso. Obrigado, Senhor Deus, pela eleição, obrigado pelo Teu ato soberano sobre nós, em nos atingir com o Teu amor salvífico. Queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que essa verdade da salvação eterna, da redenção de nossas almas, do perdão de nossos pecados, essas verdades venham a ser, a cada dia, em nossos corações, regadas com muito amor, por meio da oração, da leitura da Tua palavra, nos aproximando cada vez mais de Ti, que essas verdades nunca venham a ser ameaçadas em nossos corações, seja pelo nosso próprio coração, seja por ameaças externas, mas que essas verdades sejam sempre um lugar cativo em nosso coração, dominando nossas escolhas, dominando nossa forma de ver completamente o mundo, que o Evangelho seja a lente que venhamos a olhar a nossa relação contigo, a nossa relação com o próximo também, refletindo a nossa relação com o Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, pedimos tudo isso, na certeza de que estamos sendo ouvidos, considerados por causa da pessoa de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Então, nosso último encontro, a gente começou uma série para falar sobre amor. E são vários os textos que nós poderíamos ter escolhido para falar sobre amor. Romanos 12, por exemplo, é um desses textos. Fala muito sobre amor, é bem prática a questão do amor lá. Podemos ter escolhido também Mateus 22, quando fala do amor a Deus, amor ao próximo. São muitas as passagens que falam de amor. E eu escolhi 1 Coríntios capítulo 13, que é uma passagem bem clássica também, que fala muito sobre o amor. No nosso primeiro encontro, nós consideramos o texto nos seus primeiros 3 versículos. E aprendemos que o amor é necessário, é grandioso, que ele é o que dá sentido a tudo que nós venhamos a fazer. Quando você continua lendo o texto de 1 Coríntios 13, a gente vai ficar lendo todo domingo 1 Coríntios 13, a gente vai aprendendo que por que o amor é tão importante assim. A gente vai ver na última declaração sobre o amor, que o amor é eterno, o amor nunca acaba, a gente vai ver que se aquilo que ele nunca se acaba, então todas as coisas só fazem sentido à luz do amor. Então vale a pena a gente estudar sobre amor e entender um pouco mais sobre o amor. No primeiro dia, então, a gente aprendeu que eu posso fazer grandes coisas sem amar. A gente entendeu, já amadureceu de cara, nos primeiros 3 versículos, que você não pode confundir amor com altruísmo. Ou seja, amar é sempre fazer alguma coisa boa para alguém. Você pode fazer isso sem amar essa pessoa. Amor envolve sentimento, envolve ação, envolve ética, envolve moral, muita coisa. O texto que nós queremos considerar é o versículo 4, é a segunda porção. Vamos entrar agora na segunda porção do texto. Aqui, o que o apóstolo Paulo faz com a gente? Ele apresenta o amor como uma pessoa, ou seja, ele personifica o amor. Ele vai dizer, o amor é benigno. O amor não faz isso, não faz aquilo outro, faz isso. Então, ele trata o amor como se fosse uma pessoa. Nós não temos aqui uma definição do que é amor, tipo uma definição de dicionário, a gente vai procurar lá o que é amor mesmo, ou uma definição enciclopédica do que é o amor. Você tem simplesmente o amor sendo apresentado como uma pessoa e o amor como aquilo que faz e aquilo que não faz. Então, é como se Paulo estivesse apresentando para a gente não a definição de amor, mas um tipo de grade, um tipo de régua onde eu vou interpretar. Se tem orgulho, não é amor. Se ufana, também não é amor. Não tem paciência, não tem longanimidade, então não é amor. Então ele vai começando a colocar para a gente essas declarações curtas sobre amor, e elas funcionam para a gente como um tipo de baliza, de avaliação das nossas atitudes. Se você encontra inveja e vanglória, pode ser um monte de coisa, mas não é amor. Por exemplo, você pode fazer ter grandes atividades altruísticas, mas ao mesmo tempo se vangloriar delas. Se você se vangloria, isso não é amor. Então, essas declarações, o amor faz e o amor não faz, elas funcionam como um tipo de baliza para a gente. Um outro ponto importante ainda, antes de chegar no nosso versículo específico, ainda pensando nessa porção do versículo 4 até o versículo 7, ele vai então apresentar para a gente
há várias características do amor, né? Não se ufana, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, enfim. Você pode dividir isso em basicamente 3 categorias. Tem hora que o Paulo, ao colocar o amor, ao apresentar o amor dessa forma, ele está como se estivesse dizendo, mostrando a força do amor, a robustez do amor. Como o amor é forte, como o amor é robusto, como o amor até a palavra que eu coloquei, sólido. Ele não é líquido, ele é o amor bíblico, ele é sólido, você pode confiar, se ancorar nele. Observa que algumas expressões deixam bem claro isso. Ele vai dizer que o amor é paciente, e a palavra paciente aqui a gente vai ver daqui a pouco, é a ideia de longânimo, tem um ânimo longo, mantém-se animado longamente, ou seja, ele é forte, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas declarações, tudo, mostram para a gente o quê? A força, a robustez do que é o amor. E ele termina dizendo, o amor jamais acaba, ou seja, o amor é algo grandioso. Nos primeiros 3 versículos, o amor, sem ele, nada faz sentido. E agora a gente aprende também que o amor é robusto. Um outro ponto, eu dividiria, é que amor não combina com orgulho. Amor, na verdade, é um exercício de humildade. Quer ver? Ele vai dizer, o amor não inveja. E o que é inveja? É não ficar alegre com a felicidade do outro, porque você se considera superior ao outro, você não pode ver o outro melhor, uma situação melhor do que você. O amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não busca seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com injustiça. Essas expressões claramente mostram para a gente que o amor está ligado à ausência de orgulho. Então, enquanto no primeiro bloco você tem a força do amor, no outro você tem uma característica muito importante do amor. O amor não combina com uma percepção, um conceito elevado de você mesmo. A gente aprende isso em Romanos capítulo 12, que ele vai falar sobre o amor, inclusive. No contexto que ele fala sobre amor, ele vai falar, não tenham um conceito elevado de vocês mesmos. E uma terceira categoria que eu coloquei foi porque o amor, ele busca sempre o bem. Ele vai dizer, alegra-se com a verdade e é benigno. Por que Paulo, então, escolhe essas palavras, do versículo 4 até o versículo 7? Por que essas palavras? Por que esses verbos? Eu creio que ele está basicamente combatendo a realidade dessa igreja, a igreja de Corinto. Observa bem, você precisa abrir a carta, mas os primeiros 4 capítulos da carta de Corinto, ele combate aquela ideia que os irmãos de Corinto tinham de que eles eram superiores, eles tinham um ar muito grande de superioridade, né? Eles se consideravam gregos, cheios da sabedoria, e Paulo vai dizer, olha, você se converteu a Cristo não foi pela sabedoria da minha pregação, nem pela minha oratória, foi pelo poder do Espírito Santo. Então, nos primeiros 4 capítulos, Paulo está dizendo, se há orgulho entre vós, por qualquer coisa que seja, isso não é amor. No capítulo 5, ele combate os irmãos, porque tinha uma pessoa vivendo dentro da igreja com um pecado terrível. A igreja viu o pecado e fazia vista grossa. Talvez até, quem sabe, não sei, né? Supondo aqui, porque de Corinto pode ver um monte de coisa, como também na nossa igreja pode ver muita coisa ruim também. Aí, talvez alguns dizem assim, não vamos interferir, porque isso não é amar o irmão. O cara estava vivendo de forma pecaminosa com a mulher, e aí a igreja fez vista grossa. Paulo vai dizer para a gente, o amor não se alegra com a injustiça, o amor é benigno, o amor faz o bem. E isso que vocês estão fazendo, deixando o irmão sem ser repreendido por seu pecado, não é amor. Paulo vai dizer para a gente, em capítulo 6 de 1 Coríntios também, que alguns irmãos estavam levando outros para o julgamento, né? Resolvendo causas que deveriam ser resolvidas entre os irmãos, estava levando para um juiz iníquo resolver a questão. Paulo vai dizer, irmão, sofra injustiça. Você, ao levar um problema da igreja para um juiz mundano, você está expondo o povo de Deus. Sofra o dano. Sofra a injustiça. Mas é injustiça, sofra. Porque o amor, tudo sofre. Então ele vai ensinando para a gente, à medida em que você vai lendo a carta. Capítulo 11, você aprende no capítulo 11 sobre a ceia, lembra do contexto da ceia? Né? Capítulo 8 até o 10. Nós temos um outro exemplo de orgulho da igreja. Alguns irmãos, porque sabiam que aquelas estátuas dos deuses falsos não eram nada, diziam, eu posso comer carne sacrificada a ídolo e fazer o que eu quiser, porque não vai fazer nada mesmo.
e em não respeitavam a consciência do irmão mais fraco. É nesse contexto que Paulo vai dizer, olha, o conhecimento ensoberbece e o amor edifica. Meu querido, meu irmão, você está sendo orgulhoso. Se há orgulho, aí não há amor. No capítulo 11, eles comiam a sua própria comida quando se reuniam, enquanto um tinha necessidade, o outro, se fartava demais. Um tinha muito, outro tinha quase nada. Essa insensibilidade, essa ação rude, Paulo vai dizer, se você é rude com seu irmão, se você não é benigno para com ele, isso não é amor. Paulo, para mim, escolhe essas palavras por causa da realidade daquela igreja. Não é que você tem que tudo sobre amor, mas as palavras paciente, benigno, não arde em ciúme, essas palavras, elas estão muito ligadas à realidade daquela igreja, que é a realidade da nossa igreja também, no sentido de nós podemos encontrar esses mesmos pecados, não expressos da mesma forma aqui. O meu ponto com vocês hoje é a primeira palavra. O amor é paciente. Então, a gente primeiro deu uma olhada no contexto geral, agora vamos olhar para o nosso versículo específico, que é o versículo 4. O que eu quero fazer com esse versículo? Em primeiro lugar, eu quero estudar com vocês a palavra paciente, depois estudar as razões de sermos pacientes e depois tirarmos algumas aplicações, ok? Então, primeira palavra. A palavra aqui, na minha versão, tem paciente. Talvez na sua versão tenha a palavra nunca desiste ou sofredor, Essa palavra é a mesma palavra traduzida como longanimidade, tá? E eu acho mais interessante essa ideia. A ideia de que você tem um ânimo longo. Esse é o ponto. Essa palavra, primeira informação sobre ela não é uma palavra muito comum no mundo antigo, porque ela não era vista como virtude entre os gregos, por exemplo. Isso não era visto como virtude. A vingança era vista como virtude. E isso é o contrário de vingança. Então, essa palavra não é muito utilizada. O pessoal que faz estudos sobre a palavra, a origem da palavra, eles vão procurar os seus usos nos tempos antigos, eles mal encontram ela nos contextos mais pagãos. Por quê? Porque não era uma virtude. Não era vista como algo positivo. Segundo ponto, a palavra, ela traz a ideia de sustentar o ânimo diante de uma injúria, diante de uma calúnia. A ideia dessa palavra aqui é você ter uma paciência e manter o ânimo, mesmo quando você é objeto de um mal. Quando alguém faz um mal para você, quando alguém traz algum tipo de injúria a você, uma calúnia, um falso testemunho contra você, e você se mantém. A palavra é aplicada para Deus, Deus é paciente, A palavra é aplicada para paciência em relação às circunstâncias, mas o foco aqui é eu ter paciência em relação aos irmãos. A ideia é essa. A ideia é que o amor, quando você ama, o amor existe, você sofre injustiça, você sofre injúria, e você se mantém ainda na mesma condição de passividade, de, como é que eu poderia dizer, de paz, de um ânimo ainda equilibrado, mesmo quando você sofre a injustiça. Essa é a ideia. E a ideia também de ser longanimidade quer dizer que esse sofrimento que nós vamos ter e sermos alvos, ele não é esporádico em nossa vida. Quando a Bíblia diz o amor é longânimo, está querendo dizer o quê? Está dizendo que nós, que devemos ser longânimos, a gente vai ver daqui a pouco algumas passagens que falam sobre isso, nós não vamos sofrer 1, 2, 3 injúrias, porque senão não é longanimidade. Nós vamos sofrer muitas injúrias, muitas calúnias. A ideia é essa, a ideia de alguém que sofre muitas vezes. Ser paciente, então, envolve não somente sustentar por longo tempo, mas sustentar sem perder o equilíbrio. Essa é a ideia da palavra em si. Eu vou ilustrar para vocês com um contraste. Qual seria o contraste? Talvez vocês aprendam mais com contraste. Eu, geralmente, aprendo muito com contraste. Então, o contraste seria o amor é paciente e o contraste disso seria o amor não é vingativo. O amor não trabalha com retaliação. Essa é a ideia. Crisóstomo, que foi um pregador antigo, da igreja antiga, ele dizia que essa palavra era aplicada a alguém
que sofreu algum tipo de injúria, algum tipo de mal sobre alguém, ela pode se vingar, tem todas as armas da vingança na sua mão, e ela escolhe não usar. Essa é a ideia. Ok? Outros estudiosos vão dizer que a ideia é pagar na mesma moeda. Seria o contrário disso. Ah, ele me fez isso. Eu vou falar, na mesma moeda. Ok? Eu vou me vingar, eu vou retalhar, eu vou ir de encontro. Eu tenho condições, eu vou fazer isso. Um bom exemplo, para entender o contraste disso, eu peguei da história de Abraham Lincoln, né, presidente americano. Ele tinha, na época, um cara que ele era assim, o inimigo feroz dele, que era um cara chamado Edwin Stanton. Edwin Stanton dizia muitas coisas terríveis contra Abraham Lincoln, mas muita coisa mesmo. Coisas terríveis, dizendo que ele, por exemplo, ele era um gorila original. Ele dizia assim, olha, para que você precisa ir para a África para ver um gorila? Você vai lá para a cidade do Abraham Lincoln e fala com ele. Então ele falava muito mal de Abraham Lincoln. Terrível. E outras insinuações terríveis em seu discurso. Abraham Lincoln nunca revidou ele. E chegou um ponto que, na vida de Abraham Lincoln, que ele foi eleito presidente, houve um período de guerra muito grande, e ele precisava eleger um ministro da guerra. Ele escolheu o Stanton, aquele que falava muito mal dele. E os parceiros dele perguntavam, mas Lincoln, por quê? Porque ele é o melhor. Por isso, é porque ele é o melhor. E depois que ele foi assassinado, morto, né, Abraham Lincoln no seu caixão, o Stanton disse, nunca teve um líder maior em todo o mundo mundo nunca pôde ver um líder tamanho como Abraham Lincoln. Era um homem que, ao invés de retalhar, e ele tinha o poder de retaliação, ele resolveu não usar o material de retaliação, e pelo seu ato, acabou quebrando o seu inimigo atroz, feroz. Né? Então, isso é um exemplo do que seria o amor é paciente. O maior exemplo não é Abraham Lincoln, o maior exemplo para a gente é Deus, que olha para a gente e pode retalhar-nos, ele pode exercer de forma justa quanto o nosso pecado, aquilo que nós fazemos, ele resolve não fazer isso. Isso é ter paciência. Então, não confunda paciência aqui com ter que aguentar tudo, ou não ter ódio, por exemplo. Não é essa a ideia, porque lá em Romanos 12 vai dizer, no amor você odeia o mal e se apega ao bem. Então aqui, longânimo, o contraste quem é longânimo é porque não é vingativo. Não se utiliza de tudo que tem para, então, ir de encontro àquela pessoa. O foco, então, aqui está nas pessoas e não nas circunstâncias. Nós devemos ser pacientes com as circunstâncias também. Né? Várias vezes que eu vi a passagem, a palavra, tanto a palavra quanto o verbo aparecendo no Novo Testamento, ela, por exemplo, liga muito à ideia da volta de Jesus. Nós temos que esperar a volta de Cristo. Temos paciência com respeito à volta de Jesus. Mas o ponto aqui não é esse. A paciência aqui não é com respeito à volta de Cristo. É com respeito ao que o outro faz e você não leva em conta, aliás, leva em conta, toma para si e não age com vingança com aquela pessoa. Agora, a pergunta que ficaria, e eu acho interessante fazer, é por que agir com paciência? Para que agir com paciência? Por que isso? Vamos então aqui para algumas passagens. Primeiro, Romanos capítulo 2. Romanos 2. Vamos ler do versículo 1 até o verso 4. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, não pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento? Está ignorando que quando Deus nos salva, Ele tanto é longânimo quanto bondoso,
Então é interessante porque a estrutura lá em 1 Coríntios é: o amor é paciente, o amor é benigno, ele faz o bem. Mesma coisa com Deus. Deus é longânimo para conosco e faz o bem para conosco. É outro lado, porque uma parte da história é ser paciente. A paciência seria, digamos, de uma perspectiva mais passiva. Quando você exerce a paciência, a longanimidade, você não faz nada. Você deixa de fazer. Mas o amor não é só deixar de fazer, deixar de se vingar, deixar de fazer o que é errado. É fazer o que é certo, o que é bom, o que é correto, o que é melhor. Deus faz assim com a gente. Então, a primeira razão é Deus agiu dessa forma para com a gente. Vamos repetir essa mesma ideia lendo 1 Timóteo, capítulo 1. Texto maravilhoso. O apóstolo Paulo escrevendo a seu filho na fé, onde ele reforça essa ideia. 1 Timóteo 1. Observa, versículo 12 em diante. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz na ignorância, por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, ou talvez na sua tenha o principal. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência ou longanimidade, usando-me como exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Deus, então, Paulo observava em sua vida a própria paciência de Deus. Mas observa como a percepção de Paulo da longanimidade de Deus para com ele está ancorada, ligada, de uma forma muito próxima e íntima com a percepção de pecado que Paulo tinha sobre ele mesmo. Lembra que Paulo ele se considerava alguém bom, irrepreensível. É o Paulo de Filipenses capítulo 3. Ele vai fazer uma autobiografia, né? Eu, hebreu de hebreus, tal. Quanto à lei, irrepreensível. Mas esse mesmo Paulo está dizendo que ele era o quê? O principal dos pecadores. Foi a sua percepção de pecado que levou ele a perceber o quanto Deus foi e é longânimo, e era longânimo para com ele. Por que eu tenho que ser longânimo para com alguém? Porque Deus foi longânimo para comigo. E essa é a lógica que nós vamos trabalhar na semana que vem na escola dominical, em Mateus capítulo 18. Um homem devia muito dinheiro, pediu perdão para o seu patrão, a perdoar a dívida. E ele disse, seja longânimo, é a palavra que ele usa lá. E o senhor dele, a tua dívida está perdoada. E você fica aterrorizado quando alguém deve muito menos para ele e ele não perdoa. Esse contraste entre o perdão de algo maior e não perdoar algo menor, para a gente o efeito da parábola é ficar indignado com aquele cara. Como é que pode? O cara foi perdoado para uma dívida muito maior? Essa é a ideia. Se você foi perdoado por Deus, se a longanimidade de Deus o alcançou, por que não que isso aconteça com os outros? Até porque a ofensa que nós tivemos para com Deus é muito maior do que a ofensa de qualquer pessoa para com você. Ele te perdoou de algo maior, foi longânimo de algo maior. Por que maior? Porque minha ofensa a ele está ligada ao caráter dele. Ele não é maior em glória, então toda ofensa a ele é sempre maior. Nenhuma ofensa a mim pode ser maior do que a ofensa que eu tenho para com Deus. Porque eu não sou maior do que Deus. Se alguém me matar, isso não é pior do que alguém pecar contra Deus. Porque Deus é maior em sua glória. Por que, então, ter paciência? Por que não retalhar, não se vingar? Porque Deus não fez assim com a gente. Porque não foi assim que Deus agiu com a gente.
Não foi dessa forma que nós conhecemos as coisas. Não é assim que Deus é. É por isso que a Bíblia diz que quando você tem o Espírito de Deus, você começa a gerar um fruto. O nome desse fruto é amor, e um dos gominhos desse fruto é longanimidade, que é um fruto do Espírito Santo. Eis aí uma ação do Espírito Santo. Muita gente, entenda, eu não sou contra a ideia de atos grandiosos, miraculosos do Senhor, mas é nisso que você vê mais o Espírito. A longanimidade, a visão do pecado que você tem de você mesmo, um conceito que você tem de você mesmo, bíblico, vai levar você à longanimidade. Segunda razão para ter e agir com longanimidade. E aqui vou usar as palavras de Jonathan Edwards. Ele tem um livro chamado A Caridade e Seus Frutos, que é sobre 1 Coríntios 13, ele vai dizer: se não dispusermos a suportar mansamente as injúrias, não estamos preparados para viver nesse mundo. Porque esse mundo é cheio de... Já pensou? Uma alma que está sempre querendo se vingar? Essa é a ideia de Jonathan Edwards. Beleza, alguém falou mal de você. Ah, é? E a cada palavra mal contra você, a cada fofoca contra você, algum mal que você fez, você vai procurar retalhar constantemente. Ele vai dizer, você não vai conseguir viver. A sua alma vai estar completamente afetada. Ele vai dizer, não tem como viver nesse mundo quem quer viver retalhando e se vingando. Observe que os filmes que tratam de vingança, séries, Revenge, por exemplo, né, são séries que mostram o quê? Quando você entra no mundo da vingança, a vingança passa a ser tudo para você e você começa a não viver mais. Simplesmente, você deixa de viver. Eu não assisti aquela série Revenge toda, assisti só uma parte dela, mas a parte que a gente conseguia ver até onde eu assisti, acho que foi até a segunda temporada, não assisti muito, eu não tenho muita paciência com isso. Eu consegui ver o quê? As coisas boas aparecendo, pessoas maravilhosas aparecendo na vida da pessoa, mas ela não consegue parar do seu processo, do seu plano maior de vingança. O Jonathan Edwards diria, se você não se dispuser a ser longânimo, você não vai conseguir viver nesse mundo, cara. Você nunca vai ter paz nesse mundo. E eu diria mais, eu diria um pouquinho mais, eu diria, você não vai conseguir viver na igreja. Exemplo, vamos aqui para um texto bíblico, Efésios 4:2. Efésios 4:2. Então, segunda razão, primeira razão, Deus é longânimo. Segunda razão, eu não conseguirei viver nesse mundo se eu não agir e tiver no meu coração disponível a ser longânimo com as pessoas. Ele vai dizer assim, versículo 1 do capítulo 4 de Efésios. Falando aos irmãos da igreja, ele vai dizer, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ele vai dizer isso também em Colossenses capítulo 3, ele vai dizer também isso em outras passagens, mostrando para a gente que a longanimidade não é só necessária para a gente ver no mundo, ela é necessária para a gente ver aonde? Na igreja. Se a cada erro do irmão, a cada pecado do irmão contra você, você guardar e armazenar isso no campo da vingança, meu querido, você não vai conseguir viver. A sua alma vai estar sempre manchada, ferida, e você não vai desfrutar das coisas maravilhosas, da paz que Deus pode dar para a gente. Entre nós, e a ideia, olha o que você está dizendo. Eu tenho que ser longânimo na igreja. Isso quer dizer o quê, irmão? Lembra da palavra que eu falei? Longânimo. Quer dizer que eu vou ser objeto de injúrias uma vez? Duas? Para ser longânimo tem que ser muitas vezes. Por isso que Paulo vai dizer, o amor tudo sofre. Por isso que viver na igreja muitas vezes é sofrer por algo muito maior do que o seu nome ou a sua fama. Você acaba sofrendo o dano. 1 Coríntios 6, vamos lá. Exemplo claro disso.
Versículo 1 diz: se algum de vocês tem queixa contra o outro, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês não têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso há entre vocês alguém suficientemente sábio? Não há, né? Para julgar uma causa entre os irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão e diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Mas por que não preferem sofrer Por que não? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Esse é o ponto. Paulo está dizendo para você quando leva um problema da igreja lá para o mundão, você está, porque você foi injustiçado, porque o meu nome. Isso não é amor, porque é retaliação. A longanimidade, a razão para termos longanimidade é, primeiro, porque Deus foi assim conosco. Essa é a razão primária. A gente podia parar nessa e pronto, ir para casa. Mas a segunda razão é prática. A gente vai passar por sofrimentos dentro da igreja. E Paulo está dizendo, sofra a injustiça. Sofra o prejuízo. Receba o dano. Isso é amar. Quantas pessoas, em nome da justiça, mancham o evangelho? A segunda razão é, eu tenho que ser longânimo, porque se eu não for longânimo, eu não vou conseguir viver nesse mundo. Segundo, eu não vou conseguir viver na igreja de Jesus, porque dentro desse lugar aqui, dentro dessa esfera de ação de Deus, existem muitos pecadores e injúrias vão acontecer entre nós. E se eu levar cada injúria para o meu quarto e alimentar e regar a injúria todo dia na minha casa, porque o irmão falou mal de mim, porque o irmão fez isso aqui comigo, se cada injúria eu for regar, ninguém vai me suportar. Ninguém vai me aguentar. Porque você é sempre um injustiçado, o coitado da igreja. Ninguém consegue viver assim. Tome para si o dano e haja com amor. Segunda razão é porque você não consegue viver nem no mundo, nem na igreja. Porque o mundo é cheio de injúrias. Pessoas vão falar mal de você. Eu fui pregar numa igreja, semana passada eu estava pregando no acampamento de uma igreja. E um jovem chegou para mim e disse assim, pastor Rômulo, é interessante. O cara chegou para mim e disse assim, pastor Rômulo caiu, né? Aí o cara estava me dizendo, não, pastor Rômulo caiu como assim? Pastor Rômulo não é mais o mesmo. Aí começou a tratar de injúrias para comigo. Um outro pastor amigo meu lá de Russas falou, Rômulo, chegou um cara aqui dizendo que tu tinha feito várias coisas que não tinha nada a ver com a minha vida. Injúrias. Você vai sempre estar sofrendo injúrias. Se você pegar tudo isso, botar no quartinho e alimentar isso, você não vive. Porque isso vai acontecer todo o tempo. Todo o tempo. E tem um ambiente que o cara falou, pastor, o nome do senhor é tão às vezes negativo em alguns ambientes, que o pessoal diz assim, fulano de tal, aquele cara, aquele lá. Pode nem dizer o nome, porque o nome traz algum tipo de maldição. Terceiro, porque outra razão para me agir com longanimidade, isso mostra a superioridade da nossa alma. Provérbios 16, vamos lá. Provérbios 16. O amor é paciente. Provérbios 16. Versículo 32 vai dizer assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Aí está o valor de alguém. Nós temos que ter valores ancorados, que a Bíblia diz que é valoroso.
talvez um grande guerreiro, um grande, o sniper americano. Para mim é um grande guerreiro, para mim ganhou ponto comigo. Tá, eu até comprei o filme do cara. Ok, ele tem o seu lado, tem a sua importância. E talvez a importância dele está exatamente não em ter matado muita gente, mas em ter, talvez, em alguns momentos, controlado seu próprio espírito. Porque o melhor guerreiro é o que controla o seu próprio espírito. Aqui não está querendo escolher entre uma coisa e outra, está dizendo que é melhor. Você não tem que escolher entre ser guerreiro e ser paciente. Tá dizendo, você tem que ser paciente. Se for guerreiro, tem que ser paciente. Nisso está a grandeza da alma de alguém. Quando eu ajo com paciência contra as injúrias que são feitas contra mim, eu mostro uma superioridade de alma. A grandeza de alma está nisso. E por último, não tem versículo, mas toda a teologia que a gente aprende em Apocalipse mostra isso para a gente. A outra razão é que nós sabemos o que vai acontecer no futuro. Então a gente descansa nisso. Estava pensando nisso, ontem foi esse jogo do Fortaleza, né? Eu estava lá, eu estava estudando, levei minha Bíblia, fiquei estudando lá, cheguei cedo. E eu fiquei pensando, se eu soubesse o placar, eu não estaria ansioso. Em primeiro lugar, eu não tinha nem vindo, né? Mas digamos que o placar fosse positivo, isso não geraria nenhum tipo de ansiedade em mim. Eu conseguiria ficar longânimo, ter um ânimo tenso, estabelecido, porque eu sabia o final. Não saber o final é o que gera aquela ansiedade terrível. Mas saber o final nos dá tranquilidade. É isso que é ser longânimo. Nós sabemos o final da história. Nós sabemos que aqueles que estão injuriando o nosso nome, acabando com o nosso nome, acabando com a gente, um dia isso será resolvido. Os livros serão abertos e aquilo que foi dito sobre nós vai ser revelado, era mentira. Então isso descansa a nossa alma. Querido, não queira retalhar se você foi alvo. Eu já errei muito nessa igreja nos últimos 11 anos que eu estou aqui. E algumas vezes que eu errei foi exatamente nisso. Em querer retalhar, em querer resolver logo. Porque é justo. Né? O olho querendo matar a pessoa. Muitas vezes perdemos por isso. Demonstrando uma alma pequena, uma alma pobre e uma alma sem perspectiva escatológica nenhuma. As coisas serão resolvidas. E isso é uma razão para a gente ser longânimo também. Eu quero terminar com algumas aplicações, são só 6. Primeira aplicação, o cristianismo é uma religião que exige muito da nossa mente. Várias e várias vezes nós encontramos a Bíblia falando, né, de um homem piedoso como um homem que medita na lei de vez em quando, não é assim? De dia e de noite. O cristianismo é uma religião que trabalha muito com a mente. No cristianismo nós glorificamos a Deus enquanto pensamos, exercitando o pensamento. Porque Deus ele não é, digamos assim, enfadonho. Ele não quer nos dar tudo pronto, ele dá a gente em partes para a gente poder pensar e ganhando e aproveitando as coisas aos poucos pelo pensar. O cristianismo é uma religião de pensamento. E eu sempre tenho, através dessa grade que Paulo nos deu, através dessa régua que Paulo nos deu, a pergunta que eu tenho que fazer essa minha atitude passa na régua do amor? A paciência, você está querendo retalhar? É isso que você está querendo fazer? Você está querendo se vingar? Não, eu estou querendo a justiça. É justiça ou vingança? É o correto ou é vingança? É vingança. Então, simplesmente não deu aqui na régua do amor, você foi reprovado. O cristianismo é a religião mental que eu tenho que estar sempre pensando o que eu estou fazendo, para que propósito eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E por que eu estou fazendo isso? Se eu encontrar algum nível de retaliação e vingança, certamente ali não há amor nenhum. Uma vez, um exemplo negativo meu, na minha primeira igreja, teve um senhor que me deu muito trabalho.
Inclusive, foi uma das razões de eu sair da igreja. O cara me deu trabalho mesmo. Eu, naquela época, ainda muito novo, fui imaturo em muitas coisas também. E eu estou colocando aqui como meu erro mesmo. Esse irmão queria ser membro. Ele nem membro era, mas dava problema para mim. Ele queria ser membro. E eu descobri que ele tinha uma visão escatológica diferente da nossa, da igreja. Do estatuto da igreja. O que eu fiz? Eu esperei a sessão. Eu conheci a figura. Chegou na hora da sessão, eu peguei o estatuto da igreja e li. A igreja batista tal, acredita assim, assim, assim. O senhor crê assim? Aí ele ficou, não, né? Não, quer saber se o senhor crê ou não crê assim? Não, realmente, o senhor crê ou não crê assim? Ele disse, não creio assim. Então você não pode ser membro da igreja. Peguei. E saí lá, peguei ele. Peguei na boa. Aí veio todo mundo, pastor, não acredito. Ele não acredita. Pois é, irmãos, é isso aí. O ato em si, tirando a minha intenção, foi correto. Porque estava dentro da regra, digamos assim, do estatuto. Mas a minha atitude foi de vingança. Não passa na régua. Nós temos que estar pensando, por que eu quero tanto o que eu quero? Será que não é vingança? Se for, não é amor. Não é amor. De forma alguma. O certo não era deixar aquele senhor entrar na igreja também. O problema não era esse, o problema era a minha intenção de vingança. Segunda aplicação. Então, voltando à primeira aplicação. A primeira aplicação quer dizer o seguinte, eu tenho sempre que estar exercitando a minha mente e sabendo o que eu quero fazer, na verdade. Se é por amor ou se é por vingança. É interessante que muitas atitudes corretas em termos morais, objetivos, falando, elas são, digamos, muitas vezes boas em termos de efeito, mas são movidas pela vingança. E isso também não é amor. Não passa na régua, no grid, na grade de interpretação da realidade, que é o amor. Tem vingança? Não é amor. Segundo, a força do amor se revela na disposição de sofrer. E isso faz sentido à luz do nosso pecado e do amor de Deus. É representar na nossa vida o que Deus fez conosco. Quando alguém perguntar para você, interessante, fulano de tal fez isso, você não fez nada com essa pessoa. É hora de fazer o quê? De apresentar o evangelho e dizer, eu fiz muito pior para com Deus. É por isso que eu fiz isso para com ela. O que eu fiz foi muito pior para com Deus. Meu amado, nada do que alguém venha fazer com você. Vamos pegar coisas bem assim, cabeludas. Se alguém matar o seu filho, ok? Peguei pesado, não peguei agora? Alguns sentiram ali. Se alguém matar o seu filho, violentar a sua esposa, matar o seu marido na sua frente, essas atitudes ainda não são piores do que a nossa para com Deus. Sabe por quê? Porque a sua esposa, o seu filho e você não são maiores do que Deus. A glória de vocês não é maior do que a de Deus. Qualquer coisa contra Deus é maior do que qualquer coisa contra nós. Amar é exatamente refletir esse amor de Deus às pessoas. Refletir esse amor. E as pessoas não vão entender, isso vai ser ofensivo para muita gente, incompreensível para muitos. Mas é aí que está a ofensa do Evangelho. Deus fez a mesma coisa comigo. Aliás, fez muito mais para mim. Não faria eu algo muito menor? Eu não estou dizendo que isso vai requerer que aquele que mata um parente seu seja livre da cadeia. Isso também não é amar. Não é amar o próximo, porque esse cara é uma ameaça para matar outras pessoas. Não estou dizendo isso, irmãos. Eu estou falando da vingança. É isso que eu estou falando. Longanimidade é agir contrário à vingança. É isso que eu estou dizendo. Terceira aplicação.
Não podemos tomar paciência como a única forma de amor. Porque eu falei isso aqui, vou colocar esse terceiro ponto aqui, porque alguém pode chegar aqui e dizer, podem fazer o que quiser comigo hoje, porque eu já aprendi sobre paciência, eu tenho que aguentar tudo. Eu não estou dizendo isso. Esse é o lado passivo do amor. Existe também o lado ativo do amor. Por exemplo, o amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. O amor entristece-se com a injustiça, ao mesmo tempo que não se vinga pela injustiça. Ao mesmo tempo que ele suporta, porque foi alvo do amor de Deus, ele se entristece porque não está sendo feita justiça, e ele escolhe fazer o que é correto para com o outro. Amor envolve ética, envolve o que é certo, envolve o que é errado. Diferente de hoje, que alguns acham que basicamente amor é um sentimento. Só isso. Estava lendo o autor essa semana, ele diz, o amor é como a morte. Tudo que se fala sobre amor, fala sobre a morte. Porque assim como o amor vem, sem explicação também, ele morre e acaba, o amor acaba, o amor acaba. Como assim, meu filho? O amor não acaba. O amor é forte, muito mais que a morte. Esse é o lado passivo. Então, o amor é muito mais do que isso. O amor não é só suportar o mal, é fazer o bem. Então, tem muita gente que diz assim, ó, eu não vou me vingar, pastor. Não quero me vingar, não. Mas aquilo não é movido pelo amor. É movido pela covardia. Entende a diferença? Eu posso, muitas vezes, porque alguém agiu, por exemplo, alguém violentou ou matou meu filho, aí eu não vou nem denunciar, não vou fazer nada. Por quê? Porque isso é longanimidade. É? Será que isso não é covardia? A pergunta que eu faço, você está fazendo bem para essa pessoa? Está fazendo bem para a sociedade em não denunciar essa pessoa? Não está fazendo bem. Então, quando eu digo o amor é paciente, isso é um pedaço de várias partes, porque senão você pode achar que eu estou dizendo assim, não, tenho que aguentar tudo. Não. O texto está dizendo que você tem que aguentar aquilo para não agir com retaliação e com vingança. Quarto, longanimidade implica que na igreja sofreremos uma ofensa ou injúria, mas sofreremos muitas injúrias na igreja. Poxa, pastor, agora você fez uma propaganda negativa da sua igreja. Primeiro ponto, que o meu ponto aqui não é fazer propaganda na igreja para você, querido. É realidade. Porque eu tenho dito várias vezes aqui na igreja, em reunião dos homens, tenho falado várias vezes, quem ama a verdade não se contenta com ilusões. Então eu não posso pregar ilusões para vocês aqui. Quem vem para a igreja não tem injúria. Ora, se eu preciso ter longanimidade para viver na igreja, é porque eu vou sofrer várias e várias vezes. E tem muita gente que sai da igreja e fica super chateado com a igreja, né? Os desigrejados. Você pergunta para um desigrejado, o que aconteceu? Não, porque me trataram muito mal lá. Você podendo agir com amor, né? Já que você é tão especial assim, por que você não é longânimo com o pastor? Que tal? Com o irmão que fez isso com você. Com a igreja que fez isso com você. Por que você não ficou lá, tomou para si a injustiça e agiu com bondade? A sua saída da igreja pode ser por qualquer motivo, menos por amor. Não é por amor que alguém sai da igreja. É por covardia. Principalmente porque as coisas não foram feitas do meu jeito. A Bíblia, quando diz o amor é longânimo, ela está dizendo, você tem que viver na igreja, passar por algumas situações difíceis. Entre os irmãos. Quinta, falei um pouquinho hoje sobre isso, na escola dominical. E por que não somos pacientes com as injúrias daqueles que nos assolam? Por que não? Por que isso não acontece tão costumeiramente? Nós temos uma capacidade terrível, de não vermos quem verdadeiramente nós somos. Eu acredito que nós, seres humanos, como a Bíblia diz, nós recebemos de Deus o quê? Na hora da criação? A sua imagem e a sua semelhança. Nós refletimos Deus.
E um dos reflexos que nós temos de Deus é que nós somos criativos. O ser humano não é criativo porque ele é feito por um Criador que lhe deu essa criatividade. O problema é que, às vezes, por causa do pecado, nós criamos uma imagem de nós mesmos que não é a verdade. Por isso, muitas vezes, nós somos rudes com os outros. Porque a ideia é a seguinte, ó. Quem é a Franciane, quem é a irmã Anitta, quem é o Hércules, é quem eu estou vendo. Foi aquele que falou mal de mim, foi aquela que falou mal de mim. E são essas pessoas. E quem é o Rômulo? O Rômulo é um cara legal. Um cara gente boa. Não dá certo muitas vezes, sabe? Mas ele tem boa intenção no coração. A leitura que nós fazemos de nós mesmos, muitas vezes, nós não nos vemos pela realidade. Nós nos vemos por aquilo que nós desejamos que nós fôssemos. As possibilidades que nós temos, não pela nossa realidade. E o amor é exatamente, inverter isso. Trabalhar no outro aquilo que você queria ver no outro, e em você, ler a realidade. Desse jeito, você é muito mais longânimo. Quando você tem uma leitura correta de quem é você, e uma leitura amorosa do outro. Por isso que, muitas vezes, nós não somos, digamos assim, tão acessíveis ou bondosos para com os demais. Porque nós só conseguimos ver as pessoas como aquele que fez aquilo, ou aquela que disse isso. Enquanto que eu disse até, mas sabe, Deus sabe que a minha intenção foi sem querer. Por que você não é tão longânimo para com o outro assim? Querido, nós não somos muitas vezes longânimos para com o outro, porque nós temos uma visão elevada de nós mesmos. E uma visão reduzida do outro. Inverta isso. Ao invés de se ver como um desejo de possibilidade, se veja como realidade. Às vezes tem que fazer isso com algumas ovelhas e dizer assim, beleza, você disse o que mesmo? Não, eu disse isso aqui, beleza. Você fez? Não. Então, você quer que eu faça o que agora? Não, pastor, mas é porque, sim, você fez? Não. Ela não consegue ver a realidade dela. Ela só consegue ver o desejo dela. O desejo de ser alguma coisa. Mas ela se trata como se ela já fosse aquilo que ela deseja. E ela não é aquilo. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então tem muita gente que queria ser o melhor marido do mundo. Queria ser mais paciente, queria ser mais aquilo outro. E ele fica tentando, mas não dá certo. Na vida real ele não é. Mas ele quer ser tratado como se fosse, porque é isso que ele quer ser. Ele fica chateado quando alguém diz para ele, você não é paciente. Ah, mas você não é paciente. Você acha que é porque você quer ser, mas você não é. Nós não conseguimos enxergar a nós mesmos. É por isso que eu falei hoje na escola dominical, nós precisamos do olho do outro em nós para enxergar quem verdadeiramente nós somos. Precisamos de muitos amigos, pessoas realmente amigas que digam, brother, tá errado, vacilou, não é por aí não. Se não tiver amigos assim, você nunca saberá verdadeiramente quem você é. Você não vai saber quem você é. Porque o nosso coração, a Bíblia diz que é o quê? É enganoso. Você precisa de alguém para dizer assim, não é por aí. Você está errado. Você está achando que você é o quê? A gente precisa de alguém que diga assim, sabe? Às vezes eu acho que você é muito arrogante. Às vezes você é muito bruto. Às vezes você precisa de alguém que diga isso para você. Você tem uma esposa? Você tem um esposo? A melhor coisa que você tem que fazer é isso. Ouvir essa pessoa. Ela pode dizer para você quem você é. E talvez essa pessoa saiba mais de você do que você mesmo. Porque você se ilude sobre você. Por isso que você não é longânimo. Você não tem um conceito elevado. Agora, sinceramente, se você ama a Bíblia, você sabe quem realmente você é pelas Escrituras. O problema é que nosso coraçãozinho está sempre ali, querendo alimentar aquilo que é ilusão. Por último,
A paciência do Senhor é grande, mas não é eterna. Hoje ele tem paciência. A Bíblia diz que ele está olhando para esse mundo e tem que ter muita paciência, né? Não para olhar para esse mundo. Eu não consigo assistir o Bom Dia Brasil inteiro. Não dá para chegar até o esporte, porque você não aguenta, né? Aumento não sei de quê. Corrupção não sei aonde. Mas você não aguenta, não. Bom dia para você, meu amigo. Desliga a televisão, vamos comer tapioquinha com manteiga, tomar um cafezinho, porque eu não quero ouvir esse negócio. Eu não aguento o Bom Dia Brasil. Deus aguenta a gente. Lembra do filme que eu falei um dia para vocês, A Procura de um Milagre? Procura de um Milagre? Não. Eu misturei agora 2 títulos. A Espera de um Milagre eu misturei com A Procura da Felicidade. Aí ficou A Procura da... Ok, errei. Mas o filme é... Não. A Espera de um Milagre. É. E tem um homem lá, na Espera de um Milagre, que ele tem um poder de ver o coração dos seres humanos. Ele foi... Eu vou dizer o filme, eu vou agora dizer o filme, e vou dizer todo o filme, não estou mais nem aí. Você não assiste filme? Ele vai para a cadeira elétrica injustamente. Ele foi acusado de matar 2 crianças. Ele não matou essas crianças. E o cara o policial lá que ficava guardando ele o nome do filme em inglês é Milha Verde, que é uma área verde que fica só os que são condenados à morte. Podia livrar ele. Ele disse: eu quero morrer. Porque eu não aguento olhar para os corações humanos como são vidros entrando dentro de mim. Eu não aguento olhar para os corações. Quando Deus olha para essa sala aqui, o que Ele vê é terrível. O que Ele vê em cada coração aqui é terrível. Que tal Deus colocar no telão que está no seu coração aqui, irmão? Eu já disse aqui para vocês, se Deus colocar no telão o que tem no meu coração, eu nunca mais queria olhar para a cara de vocês, nem para a minha. Deus é longânimo. Deus aguenta a gente. Ele olha para o nosso coração e não quer morrer. Ele olha para o nosso coração e ainda aguenta a gente. Mas isso não vai durar para sempre. Um dia ele virá em juízo. E ele vai resolver todas essas coisas. Hoje é um dia para você que não ainda se rendeu a Jesus, a entender que Deus ainda está esperando, nesse sentido que Ele é longânimo. E eu não quero fazer uma propaganda barata de Deus, do tipo, dê uma chance para Jesus. Jesus não precisa de você. Ok? Jesus não precisa de você. Nem a igreja precisa de você. O ponto aqui é, Deus é longânimo, mas um dia a sua longanimidade vai acabar. É o que a gente chama de o dia da ira do Senhor. Não descontrolada, mas completamente justa e amorosa ainda. Deus vai agir com justiça. Não fique brincando com a longanimidade de Deus. Eclesiastes diz que alguns, por verem que os crimes estão aí à torta à direita, eles dizem, sabe uma coisa? Parece que não tem, esse mundo está descontrolado. Parece que não tem alguém que comanda esse mundo e que ninguém tem que prestar conta a ninguém. E aí escolhe uma vida descontrolada. Não confunda a longanimidade de Deus. Não queira tripudiar da longanimidade do Senhor. Ele é longânimo. Ele tem paciência para com esse mundo. Porque alguém pode dizer assim, poxa, parece que o mundo está descontrolado. Parece que não tem Deus nesse mundo. Tem, só que ele é longânimo, querido. Ah, mas é demais. Não é com você também? Não é com você também? Mas não tripudie da longanimidade de Deus. Alguns crentes tratam as coisas mais ou menos assim. Vou fazer, pastor, porque eu sei que eu vou ser perdoado mesmo. Isso não é digno da longanimidade do Senhor. A paciência do Senhor tem limite. É longa, mas tem limite. Se você morrer sem Cristo, a longanimidade de Cristo, diz o Senhor, acaba com você na hora. Até agora, o fato de você estar vivo e poder estar ouvindo a mensagem da salvação gratuita em Cristo e ainda continuar vivo, é porque Deus é longânimo para com você. Aproveite dessa longanimidade, reaja com dignidade. E nós, cristãos, que pregamos tanto que Deus é longânimo, sejamos longânimos, sem ser imorais, sem ser injusto, porque amor não é só ser longânimo. Amor também é fazer o bem. Amor não se alega com a injustiça. E aí, ao longo das semanas que virão, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o amor.
Mas o que a gente aprende hoje é que existe uma régua para avaliar toda a atitude nossa. E nessa régua tem dizendo a seguinte pergunta: está se vingando? Está retalhando? Isso não é amor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por nos alertar, por revelar-nos quem somos. A tua palavra é o espelho real. O espelho de nossas casas não revela quem somos. O reflexo que temos de nós mesmos, que nós enxergamos, não é a realidade. A realidade é que o Senhor diz em tua palavra. Possamos entender, ó Pai, o quão longânimo o Senhor é para conosco e venhamos a refletir dignamente essa longanimidade para com aqueles que nos cercam. Sempre aproveitando a oportunidade de não trazer para nós nenhum tipo de glória. Quando alguém nos perguntar, por que você é tão paciente e longânimo? Que nunca venhamos a dizer, porque eu sou uma pessoa boa, mas que venhamos a falar de Ti, falar de quão mal nós somos e quão longânimo o Senhor é, e que a nossa longanimidade nada mais é do que o reflexo da Tua. É o Evangelho sendo refletido às pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essas grandiosidades, só pelo Teu Espírito. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós, a Tua longanimidade. Às vezes olhamos para as injustiças desse mundo, a violência de nossa cidade, e às vezes não conseguimos ver como o Senhor é longânimo para com essa cidade também. Quantas cidades deveriam ter o mesmo fim de Sodoma e Gomorra? E o Senhor tem sido longânimo. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus choramos. Amém.